Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o 28º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos conta a narrativa de duas curas muito importantes pelas quais nós devemos contemplar a nossa vida. No segundo livro dos Reis, sabemos da história do grande general sírio chamado Naamã. Na época, a Síria era a maior potência do mundo, que conquistava terras e povos. E Naamã era o homem mais importante, depois do rei. E Naamã, como muitos de sua época, acaba contraindo a lepra. E ele vai até o profeta e pergunta o que deve fazer. E o profeta, da parte de Deus, lhe diz: deves te banhar aí no rio Jordão. Naamã, vindo de uma região tão importante, conhecendo rios tão importantes na Síria, vai debochar e dizer: onde já se viu me mandar aí me banhar nesse regato, nesse riacho, nesse arroio que é este rio Jordão? Na minha terra há rios muito melhores e maiores. Graças a um servo de Naamã, ele alcança a cura. Este servo diz: Senhor, se o profeta te mandasse fazer coisas mais difíceis para se curar, tu não farias? E ele diz: obviamente que faria. Então por que não fazes o mais fácil? O que é o que ele manda? Te banhar no rio Jordão. E ele mergulhou 7 vezes no rio Jordão, e diz a palavra de Deus, a sua carne tornou-se semelhante ao de uma criancinha, e se tornou purificado. Aqui vem o primeiro movimento este que devemos contemplar, porque muitas vezes também acontece conosco. Deus nos quer dar a cura, a salvação, a libertação, a mudança de vida pelo modo mais simples. E nós queremos complicar e querer saber mais do que Deus. Às vezes faz falta um amigo que nos diga: deixe de tolices, deixa de bobagem. Se Deus disse tal coisa, por mais simples que seja, faça. Porque o fazer a vontade de Deus sempre é o mais agradável, porque aí está a virtude suprema da obediência. Há este primeiro movimento de não querermos fazer o fácil que Deus manda, queremos inventar coisas. Por exemplo, Deus nos manda que professemos a nossa fé publicamente, inclusive com a missa dominical, o culto devido a ele, pelo menos aos domingos, coisa que qualquer um pode cumprir, pois o que faz a maioria não obedece. Também, por meio da igreja, que é a esposa de Cristo, somos ensinados que, ao menos uma vez ao ano, temos que nos confessar, pois tem gente que também não obedece. Prefere fazer ao seu modo. Prefere não ir na missa todo domingo, não obedecer a Deus. Mas quando surge uma romaria, uma procissão, quer ser o primeiro a aparecer, carregar uma pedra na cabeça, andar tantos quilômetros descalço, pagar uma promessa absurda, porque aí vem o segundo movimento de Naamã após curado. Ele vai até o profeta e a primeira coisa que ele faz é querer comprar o profeta e, portanto, comprar a Deus com presentes. Não conhecemos tanta gente que não conhece a sua fé e quando faz uma promessa, faz as promessas mais estapafúrdias. Por exemplo, se Deus me der o que eu quero, eu vou comprar uma vela do meu tamanho. O que Deus se interessa com uma vela do teu tamanho ou do tamanho que seja? Isso acaso compra Deus? Deus se vende?
Naamã quer levar riquezas e presentes ao profeta Eliseu, para com esse gesto assim dizer: bom, com isso eu pago a Deus, que me deu a cura por meio do profeta, e já compro Deus para o futuro, para que ele me sirva. E o profeta, falando em nome de Deus, diz: pela vida do meu Senhor Deus, a quem eu sirvo, nada aceitarei. E Naamã insiste, quer comprar o profeta e quer comprar a Deus. E o profeta continua firme: não. Como quem dizendo, Deus não se vende, e os profetas de Deus não se vendem. Ao fim, há como que esta conversão de Naamã, não só curado da lepra, mas curado também desta lepra do orgulho e da mania de querer negociar com Deus. Ele leva um pouco de terra, daquela terra santa, para o seu país, para, a partir de agora, reconhecer apenas o Deus de Israel como o verdadeiro e único Deus. O segundo momento, o segundo instante de cura que ouvimos é no Santo Evangelho de hoje. 10 leprosos, e nós sabemos que os leprosos nos tempos antigos, e não muito antigos, até pouco tempo atrás, no início do século XX, eram segregados de suas famílias, colocados em sanatórios e outros lugares à parte. Naquele tempo não havia sanatórios. Os leprosos acabavam vivendo nas grutas, nos túmulos dos cemitérios, em lugares onde não passasse gente, e viviam da misericórdia de alguém que lhes desse um pedaço de pão. Perdiam família, perdiam terra, perdiam tudo. E quando estivessem curados, se recebessem a cura, deveriam se apresentar aos sacerdotes do templo, para que os sacerdotes os examinassem e dissessem: pode voltar ou não para a tua casa. E estes 10 leprosos, na região entre Samaria e Galileia, vão ao encontro de Cristo. Mas eles param à distância, porque sabem que não podem se aproximar. E gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus não diz: vou curá-los agora, ou vou curá-los depois, ou não vou curá-los. Simplesmente Jesus manda cumprir a lei: ide apresentar-vos aos sacerdotes. E eles foram, mas no caminho ficaram curados. Porém, daqueles 10, apenas um voltou, glorificando a Deus e reconhecendo a divindade de Jesus. Quem foi este único? Um estrangeiro. Nenhum dos outros que era da terra de Israel veio agradecer. Apenas este samaritano, que não pertencia ao povo judeu e que era desprezado por eles. Aqui Jesus está louvando a fé deste estrangeiro, de modo que, para Cristo, completando assim as profecias do Antigo Testamento, que dizem: os pagãos dão glória a Deus pelas obras que vêm. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, são os pagãos, é duro ouvir isso, são os pagãos que dão maior glória a Deus do que nós. Nós que conhecemos, convivemos, nos alimentamos do Senhor, nós somos os orgulhosos, que não aceitamos aqueles princípios e aquelas regras simples que o Senhor nos dá. Nós somos os rebeldes, nós somos os ingratos, que não glorificamos a Deus. Muitas vezes são os pagãos que dão glória a Deus. Isso nos deveria levar a ter vergonha, e da vergonha não ficar apenas na vergonha, mas mudar de vida, nos convertermos. É por isso que nesta segunda carta de São Paulo a Timóteo, somos confrontados com este pequeno e grande ensinamento de São Paulo. Se com Cristo nós morremos,
com Ele viveremos. Se nós participamos da morte de Cristo todos os dias, a partir do nosso batismo, se nós morremos para as coisas do mundo, não sobrará tempo para louvar o mundo, mas nosso tempo será empregado para glorificar a Deus com nossas obras. Se nós ficarmos firmes na fé, com Cristo nós reinaremos. Se nós o negarmos, Ele também nos negará diante do Pai. Se nós não professarmos nossa fé publicamente, se as pessoas que nos conhecem não verem em nós que somos de Cristo, teremos perdido tudo. Mas vem esta palavra também de consolo e salvação. Se nós formos infiéis a Cristo, não esqueçamos que Ele permanece fiel, fiel ao Pai e fiel à sua palavra. Ele, como Deus, não pode negar-se a si mesmo. E a sua palavra que nos foi dada, nos diz que aqueles que o confessarem em público, diante dos homens, Ele nos apresentará diante do Pai. É aí a grande palavra de consolação deste domingo. Deus não nos pede obras mirabolantes na fé. Nos pede que na nossa situação, no nosso estado de vida, no lugar onde nós nos encontramos, aí demos testemunho do que é ser cristão. E ser cristão significa apartar-se das práticas e do modo de vida dos pagãos, daqueles que não creem. Viver de modo tal que todos nos reconheçam como seguidores de Cristo, filhos de Deus, fazendo as obras dignas do Pai do céu. Ainda ontem, em outra Santa Missa, eu comentava, nós muitas vezes dizemos e enchemos a boca para dizer, somos o país com maior número de cristãos no mundo. Pelo menos nominalmente somos cristãos. Há um cardápio de quase um buffet, de um self-service no Brasil, e cada um poder escolher uma religião e dizer-se cristão. E no entanto, esta não é uma pátria cristã. Aquelas sementes que aqueles homens e mulheres fortes na fé plantaram neste país parecem estar adormecidas. Nós somos campeões no mundo em corrupção, do maior ao menor. Não se escapa um. Nós somos campeões no jeitinho de dar jeito e forma para torcer as coisas como nós queremos, para alcançar alguma vantagem pessoal. Isto é ser cristão? A corrupção que campeia já dentro de nossas casas, do menor ao maior, isto é ser cristão? A prática religiosa quase nula no nosso país, isto é ser cristão? Cada um de nós, pequenos e grandes, sacerdotes e povo de Deus, temos que nos perguntar diariamente: aquelas pessoas que me encontraram no dia de hoje, puderam perceber, pelo meu modo de vida, que eu sou cristão? Quando eu tive que defender a minha fé em público, eu o fiz? Ou eu me calei diante das barbaridades que dizem? Eu procurei crescer no conhecimento da minha fé, através da leitura da Palavra de Deus, da leitura do Catecismo, ou eu vivo ainda uma vida de cristão bovino, que apenas ouve e recebe tudo pronto? No dia de hoje, a Igreja tem a grande graça de, pelas mãos do Santo Padre o Papa, canonizar um destes homens de Deus que não ficou adormecido na fé, pelo contrário, tinha uma fé firme e despertou a fé
em milhares de irmãos. Hoje de manhã cedo, no horário de Roma, o Santo Padre canonizou o bem-aventurado João Batista Scalabrini. Que importância tem este homem para nós? Tem altíssima importância esse nosso irmão na fé. Agora, conhecido no mundo inteiro, São João Batista Scalabrini. Porque quando o Brasil se livrou da chaga terrível da escravidão, as lavouras, as cidades, o serviço que era feito por nossos irmãos escravizados ficou abandonado. E quem foram aqueles que vieram como trabalhadores e a quem foi prometido mundos e fundos? Os nossos irmãos italianos que passavam fome e miséria na Itália. Eles vieram em imensa quantidade para o nosso país. E graças ao trabalho deles, nós somos também um país muito rico. Estes nossos irmãos foram atraídos com promessas de mundos e fundos. Chegaram aqui e foram tratados como semi-escravos. Trabalhavam, às vezes, 20 horas por dia. E não tinham assistência religiosa. E este bispo italiano, João Batista Scalabrini, se preocupou com essa quantidade imensa de italianos miseráveis que partiam da Itália para vir ao Brasil. E não só ao Brasil, à Argentina, aos Estados Unidos e a tantos lugares. E João Batista Scalabrini foi reunindo ao redor de si uma multidão, no início pequenina, de homens e mulheres. E criou e enviou para o nosso país os padres da Sociedade de São Carlos Borromeu, que são conhecidos entre nós como escalabrinianos, e as irmãs de São Carlos Borromeu, conhecidas como escalabrinianas, para dar assistência espiritual aos italianos em nosso país. E é óbvio que eles não atenderam apenas aos italianos, mas a todos os brasileiros. João Batista Scalabrini não tinha padres sobrando, não tinha freiras sobrando. Foi o seu modo de vida de procurar salvar o estrangeiro, o órfão, procurar salvar o migrante, que lhe conquistou a glória do céu. Ao exemplo de Scalabrini, cuja relíquia hoje temos aqui no nosso altar, nós podemos dizer o nosso muito obrigado a Deus por ter suscitado este grande homem. Ele não deixou suas funções de bispo, teve inúmeros problemas e dificuldades na Itália e acompanhou, por meio da oração e do envio de missionários e missionárias, toda esta geração após o fim da escravidão no Brasil, e seus filhos e filhas escalabrinianos e escalabrinianas continuam ainda em nosso país e em muitos outros países, defendendo os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os migrantes. É dia de louvor a Deus da nossa parte. Também nós devemos agradecer, para que o Senhor não possa dizer de nós, são ingratos. Também é motivo de agradecer, que nós façamos como aquele único leproso que foi curado. Voltemos ao Senhor diariamente e agradeçamos a sua presença entre nós e na nossa vida por meio destes pequenos gestos, como da vida de São João Batista Scalabrini e de tantos homens e mulheres que deram a vida por nós e doaram o dom da fé e nos transmitiram este grande dom da fé. Que o Senhor nos encontre diariamente, dando testemunho público de nossa fé, mas também o Senhor nos encontre diariamente, glorificando a Ele pelas maravilhas que faz e fez em nossa vida e pelo seu amor imenso por nós, amor este imerecido de nossa parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.